Todos que têm sede e os que fracos são, que venham à fonte imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Deus seja louvado. Queridos irmãos, querida igreja, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, que guarda os nossos corações. E é essa paz que nós temos para cultuarmos a Deus. Que todos nós nos prostremos diante dEle para adorarmos a Ele através desta hora de meditação na Sua palavra, de cânticos, de orações que iremos proferir ao Senhor. Quero convidar a todos a lerem a palavra do Senhor que se encontra registrada em Isaías, capítulo 26, cântico de confiança na proteção divina. Isaías 26, de 1 a 8, diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas, para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana, tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos no teu nome, e na tua memória está o desejo de nossa alma. É um texto belíssimo que fala da confiança que devemos ter no nosso Deus, porque Ele nos dá a sua salvação por muros e baluartes. Nos dá também uma porta que se abre para que nós possamos, através dele, guardar a fidelidade. E ele nos conserva na sua perfeita paz, quando nós temos firmeza no nosso propósito, porque confiamos no nosso Deus. Nós devemos confiar hoje e para sempre no Senhor, perpetuamente, porque Ele é uma rocha eterna. Que Deus nos abençoe, tenhamos essa confiança diante de Deus nessa hora e que possamos adorá-lo de todo o nosso coração. Eu então convido o nosso querido irmão Giovanni para nos dirigir a Deus numa oração. Oremos com o nosso amado. Amém.
Nós te louvamos, Senhor, porque nada é mais belo que o Senhor. Sim, meu Deus. Nada é mais Verdade. profundo, Deus, que o oceano infinito da Tua Louvado graça. seja, meu Deus. Nada é mais misericordioso que o poderoso nome de Cristo, É verdade, Pai. nosso Senhor e Salvador, Seja louvado o teu nome, Senhor. o qual se entregou por nós, em Glória ao teu favor nome, dos nossos Senhor. pecados, Obrigado, Senhor. o qual derramou o Confiamos seu em precioso ti, Senhor, sangue. nessa hora. Nós Sim, o louvamos porque não existe outro bem na nossa vida a não ser o Senhor, Deus. Senhor. Verdade, Pai. Nós o louvamos porque o Senhor é tão gracioso, Deus, tão perfeito em tudo que faz, Senhor, e nos trouxe aqui com tanto amor, nos sustenta cada dia com tanta graça e misericórdia, Deus. Muito obrigado porque o Teu nome é excelso, Senhor. O Teu nome está acima de todos os nomes. E nós estamos aqui para servi-lo, Deus. Estamos aqui para cantar ao Senhor, Deus. Estamos aqui para render graças ao Teu santo nome. Estamos aqui para clamar cada vez mais do Senhor na nossa vida, Deus. Que não nos falte a Tua presença, Senhor. Que o Senhor é tudo que nós temos. Nós adoramos o Senhor nesse momento, em nome do Senhor Jesus, Deus. Fique conosco, Deus, transbordando o nosso coração. É o que queremos, mais e mais do Senhor. Mais e mais, Senhor. Seja louvado em nome do Senhor Jesus. Amém. E nesse mesmo espírito de adoração, vamos relembrar cantando, dando graças ao Senhor nosso Deus, que tem nos sustentado e que mandou Jesus Cristo, seu único Filho. Rendemos graças a Ele, porque realmente Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Cantem comigo. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor,
ressuscitou, digno é o Senhor. Te adoramos, Senhor, bendizemos o teu santo nome. Tu és a nossa salvação, Deus. Tu és a nossa luz, Senhor. E só no Senhor confiaremos, Deus. Só no Senhor nos renderemos, nos prostraremos. Seja louvado, Deus, seja engrandecido, Senhor. Cantemos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra me buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Clame a presença dele. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. A nossa esperança é essa, queridos, que o Senhor Jesus em breve voltará
para levar a tua igreja, para morarmos eternamente com Ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor nessa noite. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Deus seja louvado sempre na nossa vida, como está sendo louvado agora, e nós queremos dedicar a Ele toda a nossa vida para o louvor do nosso Deus. Gostaria de meditar na palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura da palavra de Deus, que nós temos aí projetada, mas você pode na sua casa, com a sua Bíblia também, nos acompanhar nessa leitura. Diz-nos a palavra de Deus: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O tema da nossa meditação é o triunfo do crente sobre toda a oposição na sua vida. Eu gostaria que você se curvasse diante de Deus em mais uma breve oração que faremos. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, porque confiamos no Senhor, porque podemos ter toda a nossa vida na esperança de que o Senhor sempre está conosco. O Senhor é que comanda o nosso ser, é o Senhor que nos dá a tua graça, e é nela que nós confiamos no Senhor. É o Senhor que nos mostra dia a dia a tua misericórdia, e por isso não somos consumidos na tua ira. E é por causa do teu Filho amado, que nos amou e nos deu a sua vida, é que nós estamos aqui para engrandecer o teu nome nessa hora. Que o Senhor venha nos abençoar através dessa meditação, pois nós queremos que o teu nome seja glorificado e que o Senhor seja servido através dessa mensagem, tocando em nossos corações e transformando as nossas vidas. Tudo nós entregamos a Ti e oramos agradecidos, Pai, no nome e por amor de Jesus. Amém. Amados, nesse momento dessa epístola, nesse texto que Paulo estava escrevendo aos Romanos, a situação da igreja era uma situação de calamidade. A igreja atravessava densas trevas por causa da situação em que se encontrava, pela situação de existir numa cidade onde o Império Romano estava todo concentrado. É ali que Nero, o imperador terrível daquela época, estava agora no seu trono. E a igreja também ali, nas proximidades,
sendo perseguida de forma terrível por aquele imperador que tinha um objetivo: acabar com a igreja, acabar com os crentes, tirar toda a bênção dos crentes através de uma condenação, de levando-os sempre em direção do extermínio. E assim nós vemos, a história registra que até os jardins de Nero existiam crentes ali no Senhor Jesus que serviam agora de tochas, porque ele mandou que incendiasse os corpos pregados nas cruzes, ali mesmo no seu jardim. Assim era a situação da igreja. E assim nós vemos que os romanos estavam perseguindo a igreja. Mas os crentes romanos estavam esperançosos em Deus, mas muito preocupados com as suas vidas nas mãos de Deus, porém eles tinham dificuldades na sua vida espiritual, por causa da grande perseguição em que se encontravam. Ali nós vemos, então, Paulo escreveu essa carta aos romanos. Ele não tinha fundado a igreja, possivelmente foi depois do Pentecostes, os crentes ali saíram e fundaram essa igreja. E possivelmente também através das cartas de Paulo, ela foi fundada. Paulo, então, faz essa epístola de Romanos e escreve ali todas as bênçãos de Deus para o conforto daquela igreja. E agora nós vemos aqui ele terminando uma parte de da sua epístola, no capítulo 8 de Romanos. Depois de escrever 7 capítulos, ele entra no 8 para uma doxologia, um louvor a Deus. Ele estava glorificando a Deus pelo que Deus havia feito e mostrado para ele também, para escrever aos romanos. Então ele nos diz aqui a respeito do triunfo do crente sobre toda a oposição. É esse tema que eu gostaria de abordar. O triunfo que você tem, que eu tenho, com Cristo no nosso coração, sobre toda a oposição na nossa vida. Esse é o primeiro ponto, e o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Deus sempre nos dará graciosamente, juntamente com o seu Filho, todas as coisas. Todas as coisas são dadas juntamente com o seu Filho. E o versículo que nos diz a respeito disso, nós podemos observar na palavra de Deus, nesse versículo que temos: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então nós vemos aqui que ele diz a respeito das coisas que ele tinha escrito para os romanos até o capítulo 8, em que se encontrava agora, e ele diz: que diremos à vista de tudo que eu contei para vocês, desde o capítulo 1. E ali, meus irmãos, ele relata as bênçãos de Deus, começando no capítulo 1, quando ele se refere ao justo que viverá pela fé. Ele mostra no capítulo 2 que Deus traz o juízo sobre os homens, mas no capítulo 3 ele conta também que todos os homens estão debaixo da condição de pecadores, mas há uma solução para esses pecadores, como nós somos: a justificação por graça mediante a fé em Cristo Jesus. No capítulo 4 ele mostra o exemplo de Abraão, que era aquele que vivia pela fé. Capítulo 5, ele mostra a justificação pela fé e a paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Capítulo 6, ele fala livres do pecado pela graça. E assim
ele ainda diz a respeito, no capítulo 7, sobre a lei e sobre o pecado. Mas quando ele mostra o capítulo 8, ele dá condições dos crentes verem que havia uma solução para as suas vidas, que mesmo sendo pecadores, eles poderiam contar com Deus, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus. Deus justifica o mais vil pecador que confia nele, que se entrega nas suas mãos. Então, Paulo, no capítulo 8, fala da segurança da fé em Cristo que nós podemos ter. Ele fala no capítulo 8 da justificação através da salvação que Deus nos dá. E aí, então, ele nos mostra a respeito das bênçãos que Deus tem nos concedido. E então, nesse verso, que diremos, pois, à vista dessas coisas todas que Deus fez para vocês? O que vocês podem dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, de tudo que eu falei, do capítulo 1 ao 8º, tudo que Deus fez, tudo que Deus realizou para nos conceder as mais maravilhosas bênçãos que nós precisamos, e Deus providenciou todas as coisas para a nossa salvação. É a doutrina da salvação apresentada em toda a extensão desses capítulos. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, Deus sendo por nós, com certeza, nos abençoando, quem vai poder ser contra nós? Aqui nós vemos que virão contra nós, mas não prevalecerão os inimigos de Deus. Diz-nos aqui a respeito de um combate. Aqui nos mostra nessa passagem que os cristãos não estarão livres dos seus inimigos. Quais são os inimigos da igreja? O mundo pecaminoso, nos mostra uma sociedade corrompida, os desejos, inclinações desse mundo, e a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E aí também nós vemos que nós temos esse grande inimigo. Mas temos a carne, nós sempre lutaremos contra a carne, contra as nossas inclinações para o mal, contra aquilo que nós gostaríamos de fazer de bom para Deus, mas nós podemos verificar que não conseguimos e vamos numa direção contrária de Deus. E aí nós vemos a própria palavra de Deus, na vossa luta contra o pecado, ainda não resistis até o sangue. Precisamos de buscar a Deus nessa luta contra o pecado. E aí nós vemos também, é um outro grande inimigo que nós temos também, a carne. Mas também Satanás. Satanás é o inimigo maior de nossas almas, é o inimigo, o grande inimigo de Deus, e nós temos que lutar. A Bíblia diz, resisti-lhe na fé. A Bíblia diz que ele anda ao derredor como um leão querendo nos tragar, e nós precisamos de ser sóbrios e dedicados a Deus, e essa dedicação é que traz-nos a vitória também do nosso Deus. Então, Deus nos mostra aqui que se Deus é por nós, quem será contra nós? Temos a parte contrária, que é terrível, são grandes inimigos que nós temos. Mas e do nosso lado? Quem é por nós? Esse é o nosso Deus aqui apresentado. Aqui a palavra de Deus diz, se Deus é por nós. E essa palavra de Deus no grego é a palavra theos, que tem todos os atributos de Deus reunidos da Bíblia. É o Deus que mostra-nos aqui quem Ele é, o Deus poderoso, o Deus capaz de fazer coisas maiores, é o Deus que chega ao homem e habita no coração do homem, é o Deus que traz a sua bênção em todas as circunstâncias, é o Deus que está sempre com todos aqueles que invocam o seu nome.
aqui nós vemos então Ele a nosso favor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui nos mostra a doutrina da providência de Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que podemos contar com Deus, com a providência de Deus, com a fidelidade de Deus. Todos que vêm a Cristo pela fé, recebem a Cristo como Senhor e Salvador. Eu gostaria de dizer que podem contar com o Senhor, com a sua providência, com a sua fidelidade, e assim entraram numa aliança com Deus, que Deus promete ser o seu Deus e guardá-lo em todos os seus caminhos. Tem um pacto com Deus como seu Senhor e Salvador. E por isso todos nós fazemos parte dessa nova aliança com Deus. Não precisamos de temer. Aqui estão as promessas de Deus para nós, registradas na sua palavra. Há promessas de Deus para você. E se você se render a Ele, Ele vai te abençoar. Promessas de conforto, promessas de proteção, promessas de consolo, de provisão de Deus na sua vida. Dentre essas promessas, a provisão de Deus é o ato amoroso de Deus que cuida do seu povo, que nunca deixa o seu povo sozinho, desamparado. Ele cuida de você, Ele provê todos os recursos necessários para que você possa viver uma vida de acordo com a sua vontade. E Deus sempre nos dará graciosamente, com o seu Filho, todas as coisas. Descanse nisso, porque Ele está conosco, com as suas promessas que são verdadeiras. Mas quem nos garante? Qual é essa prova que Deus está conosco? Diz aqui no texto, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Aquele é o próprio Deus, que não poupou o seu Filho. E essa palavra poupou aqui é a mesma que Ele usou ali com Abraão, quando Ele pede a Abraão seu único filho. E Abraão então oferece a Deus o seu único filho. Totalmente nas mãos de Deus ele se colocou e entregou nas mãos de Deus. Deus mandou que sacrificasse o seu filho e ele estava disposto a sacrificar. Quando naquela hora Deus disse, basta Abraão, agora sei que você está disposto a ir até ao fim comigo. E aí Deus então o abençoou ali, porque ele estava entregando tudo o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho. Mas o Senhor, nosso Deus, não poupou como Deus fez Abraão poupar o seu filho, providenciando um carneiro, que seria ali a representação de Cristo, que deveria ser sacrificado para que Abraão tivesse a fé no seu Salvador. Mas Deus não poupou o seu filho. A Bíblia então nos mostra aqui, pelo contrário, que antes Ele por nós o entregou. Ou seja, Deus entregou a todos nós. Jesus foi entregue nas mãos dos malfeitores em seu favor e em meu favor. Ele entregou o seu filho sem poupar nenhuma condição. Ele deixou para o seu filho se livrar dessa situação que ele estava agora tendo que enfrentar, que é justamente ir na direção de sofrer, ser sacrificado, pagando o preço do nosso pecado, e ali ele iria aniquilar o seu filho ali na cruz, pelos nossos pecados. Ele não deixou que Jesus recuasse. Ele, pelo contrário, ele entregou o seu filho e ele impulsionou o seu filho para que ele fosse, não pudesse recuar. E ali ele foi e entregou o seu filho. Todos nós podemos ver que Jesus então pôde sofrer até ao ponto do Senhor entregar a vida do seu filho. O que ele tinha de mais precioso, ele entregou por nós. E ao ponto do seu filho, então, ali na cruz, dizer uma palavra, tetelestai, está consumado. Fiz tudo o que eu devia para pagar o preço do pecado do homem.
E aí, meus irmãos, então ele nos mostra que o Senhor então estaria agora dando o seu Filho, mas juntamente com o seu Filho ele iria providenciar todas as coisas para nós. E aí então Paulo acrescenta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aqui está, meus irmãos, justamente a respeito do pecado. E o pecado, se nos pegar, que faremos? Os romanos estavam agora sofrendo, mas e o pecado? Que eles tinham que enfrentar no seu próprio coração, na sua própria vida. E eles poderiam dizer para Paulo, para todos os que estavam ao redor: e se o pecado me derrubar e eu me afastar de Deus? Que farei? E se eu me desviar e não completar a minha carreira? E se eu for para o inferno? Deus está dizendo aqui: você não vai para o inferno, você vai vencer o pecado. E se você perguntar a Deus, por que eu não vou ser castigado eternamente? Deus diz-nos nessa palavra: quem nos condenará? É Cristo Jesus, quem morreu e quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A condenação seria a culpa do pecado. Jesus foi à cruz e nos justificou, e agora ele também nos livra da culpa do pecado. Esses eram os temores dos romanos, a acusação, o pecado estar contra eles, e eles caírem no pecado, e assim Deus diz para eles: não, vocês não precisam de temer o pecado. E assim o Senhor mostra para eles a bênção de que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Aqui nos mostra também a palavra que Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. Se nós pudéssemos imaginar os romanos ali, naquele momento tão difícil da vida deles, e quando eles estavam questionando sobre o pecado e a culpa do pecado, Deus dizendo para eles: não, eu sou por vocês, nem a culpa do pecado, nem o próprio pecado podem vir contra vocês. E a prova, vocês querem saber? A prova que eu estou do lado de vocês é que eu enviei o meu Filho e entreguei o meu Filho na cruz. E assim eu posso guardar vocês nas minhas mãos, porque eu não poupei meu Filho. Eu dei o que eu tinha de melhor e mais precioso na minha vida. Eu trouxe o meu Filho do céu para se entregar nas mãos dos malfeitores e ali pagar o preço do pecado do homem. E assim agora eu posso abençoar você também com todas as coisas. E se você então chegar para Deus hoje e perguntar a respeito do que Deus pode fazer para você, meu querido amigo ouvinte da palavra de Deus, se você perguntar para Ele a respeito de algumas necessidades que você precisa de ter supridas, Deus então vai dizer para você: se eu entreguei meu Filho, dei tudo de melhor que eu tinha na minha vida, no meu ser, que é a vida do meu Filho, não poupei-a, eu iria te negar um pedaço de pão, eu iria te negar um emprego para te ajudar a achar uma sobrevivência, conforme eu prometi: se orares e me buscares, iria receber o pão de cada dia. Meus queridos irmãos, Deus então poderia nos responder: eu não fiz o maior, como não faria as menores coisas por você, o mais fácil? E por isso a Bíblia nos diz: se nós permanecermos em Jesus, Ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É só nós ficarmos pertinho dEle, do nosso Salvador,
e tê-lo no nosso coração, sendo aquele que governa a nossa vida. Permanecendo nele, nós podemos pedir a Ele, segundo a sua vontade, aquilo que nós precisamos para a nossa vida ser uma vida vivida neste mundo com alegria, com abundância na presença do Senhor. Mas nós vemos aqui, em segundo lugar, o triunfo do crente sobre toda a oposição é que nenhum obstáculo pode nos separar do amor de Cristo. Nós vemos então nesse texto aqui que lemos, nenhum obstáculo. Veja o que diz o apóstolo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Eles estavam atravessando problemas tão reais que nós não poderíamos imaginar. Então, quais seriam as suas necessidades daquele povo, dos romanos? As necessidades deles, citadas nesse texto, são físicas e emocionais. E aí, eles estavam com Roma, que os estava matando, e poderiam estar perguntando, uns aos outros, queriam a resposta de Deus. Eles diziam estar com medo, e Paulo sabia de tudo que eles estavam passando, e através da unção de Deus, ele então responde isso: quem nos separará do amor de Cristo? Se vocês estão com tribulação, vocês estão atribulados porque tem problemas sérios para enfrentar na sua vida, no dia a dia, a sua família está sendo perseguida, você está angustiado, há uma grande perseguição, vocês estão com um problema porque estão com fome nesses dias, vocês estão tendo grandes dificuldades, perigo a todo momento na sua vida, até mesmo a espada. E aí, Paulo então nos mostra aqui na palavra de Deus que ninguém poderia prevalecer contra o povo de Deus por causa do amor de Cristo que eles tinham. Nada poderia prevalecer contra eles. Qual a garantia que eles tinham? É que Deus estava com eles, em tudo que eles estariam passando. E o que prova que Deus estava com eles? O amor de Cristo reservado ali na cruz. Esse é o grande amor que Cristo reservou para o povo. E ali nos mostra esse amor quando Ele encarnou neste mundo, quando Ele veio para ir à cruz e sofrer ali o sofrimento de Jesus. Os cravos dele mostram o seu amor por nós. Nós vemos a coroa de espinho, o Getsemane que ele passou. Tudo isso foi o amor de Cristo, reservado a cada um daqueles que creem nele. Mas não podia ser só um homem bom, só um profeta, só alguém que viria e procuraria ajudar para que o homem fosse salvo, mas precisaria de ser o próprio Deus, o Deus homem, o Deus que não tinha pecado, não poderia pecar, mas o homem também que nunca pecou, porque era o próprio Filho de Deus. Tinha que ser o homem divino, porque a palavra de Deus diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Senhor Jesus, então, é apresentado ali como aquele que se entregou por nós, com grande amor por nós, deu a sua vida por nós. E esta é a certeza que nós temos, que Deus é por nós. Por isso ninguém pode ser contra nós. Nenhum obstáculo pode nos separar desse amor de Cristo, que é tão grande. Mesmo nós, nos dias de hoje, Paulo ainda diz que a própria palavra nos mostra que, tirado de um outro texto dos Salmos, estava escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Assim é o cristão hoje, por amor do Senhor, nós somos levados como
uma ovelhinha para o matadouro, porque nós não devemos abrir a nossa boca para praguejar, para proferir palavras que não agradam a Deus, para odiar as pessoas. Nós não podemos fazer qualquer coisa que desagrade o nosso Deus. E muitas vezes nós nos calamos, aceitamos, e Deus então vem nos confortar e nos abençoar, porque por amor dele, dia a dia, temos que levar a nossa cruz, negar-nos a nós mesmos e seguir a Jesus, que esse é o caminho único que nós temos por amor de Cristo que nos governa. Mas em terceiro e último lugar, nós vemos o triunfo do crente sobre toda a oposição, porque ele tem a certeza de ser mais do que vencedor por meio de Cristo. E assim a palavra de Deus nos mostra, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor nos mostra aqui, nessa palavra, Deus dizendo para nós, uma vez que Jesus veio ao mundo, se fez carne, sofreu, morreu na cruz, levou o seu pecado e o meu, ressuscitou e remiu, resgatou, salvou você e a mim. Agora você é mais do que vencedor por meio dele. Nós podemos agora ter essa garantia. Agora nem o pecado, nem a culpa, nem Satanás, nada pode prevalecer contra nós. Nós temos a garantia do triunfo sobre a oposição na nossa vida pelo poder de Deus. Então, nem há dúvida, Paulo ali nos mostra que estava muito certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qual é o medo de vocês? É como Paulo estivesse dizendo aos romanos naquela hora. Talvez eles dissessem: Paulo, são as trevas ao nosso redor. Quantas trevas temos, são os poderes do inferno que estão aí contra nós. Mas Paulo responderia: Deus está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem os anjos, nem as potestades, nem os poderes, nada pode tirar a vida eterna daquele que crê no Senhor Jesus. Nada pode impedir vocês de irem adiante na sua carreira cristã. Nada pode derrubar vocês. Mas por quê? Porque Deus diz, eu sou com vocês. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se eles dissessem, mas como o Senhor é por nós? Deus então diria, pelo que eu fiz na cruz, em seu lugar. Mas o que o Senhor fez na cruz por nós? Então o Senhor responderia, naquele momento, eu despojei todo o poder das trevas, porque nesta palavra do Senhor para nós, o Senhor nos diz que nem os principados, nem as coisas do presente, Deus tirou Satanás do trono que ele ocupava na vida de muitas pessoas, para Deus então governar a vida daqueles que confiassem nele. E ali diz a palavra de Deus que o Senhor cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu todas as nossas dívidas com Deus, inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz o Senhor Jesus, então, garantiu toda a vitória. E se nós voltarmos nesse texto, nós vamos ver nada, nem as coisas do presente, nem do porvir. Nós vemos aqui que Deus nos abençoa de tal forma que ninguém pode tocar na nossa alma, ninguém pode tirar a certeza que nós temos de que um dia estaremos com Deus na eternidade
para adorá-lo para todo sempre. Ele está dizendo aqui, para esses que disseram, mas vem aí a morte, eles estão agora nos perseguindo, e se tirar a nossa vida? É como se Deus dissesse para eles, deixa vir perseguir vocês, e se os leões vieram para mastigar vocês, se Nero vier queimar seus corpos, ainda assim vocês são mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E assim, meus queridos irmãos, Deus nos prova ali, nesse texto, que nada pode nos separar do amor de Deus, porque a nossa vida, Deus tem reservado a vitória no nome de Cristo Jesus. E assim, nós vemos que nada pode nos afastar desse amor de Deus, porque Deus até mesmo se agradou de moer Jesus, e a alma dele foi oferecida pelo pecado. E ali diz a Bíblia, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E essa prosperidade da vontade do Senhor é justamente na nossa vida. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos fortalecer. É por isso que o sangue de Jesus, ele não é como o ouro e a prata. Diz a palavra de Deus que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que nossos pais nos negaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Que grande amor de Deus, que grande certeza que nós temos de sermos mais do que vencedores. Pode vir o que for na nossa vida, nós estaremos sempre com o triunfo de Deus que nos leva nos seus braços, e nada poderá separar-nos desse amor de Deus em Cristo Jesus. E esse é o nosso desejo, para que a igreja possa sempre se apropriar dessas palavras maravilhosas de Deus, que nos reservam a bênção maior da certeza de que nós estamos realmente vitoriosos com Ele, neste mundo, sempre graciosamente recebendo todas as coisas, mas também não há obstáculo que Deus não venha a nos ajudar a superar. E também, meus queridos, nos dando a certeza da vitória, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus nos abençoe, igreja querida do Senhor Jesus, que nós possamos ir no triunfo de Deus sobre toda a oposição que porventura se apresentar na nossa vida, e que Ele nos dê, conforme prometeu, sempre as vitórias pela fé que nós temos no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Vamos orar nesta hora, fazer uma breve oração, vamos nos entregar nas mãos do Senhor para agradecer a Ele as bênçãos que Ele tem reservado para nós. Oremos ao Senhor. Ó Deus querido e amado, nós queremos te bendizer, te adorar, Senhor, pela bênção da Tua palavra, que nos mostra a grandeza do Teu amor, que nos mostra, Senhor, que se o Senhor é por nós, como tem nos mostrado nas Tuas promessas, e tem nos garantido que o Senhor realmente é conosco, quem será contra nós? Não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco, nos dando sempre a vitória que há no Teu nome, que foi ali na cruz conquistada em nosso favor. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Ajuda-nos a atravessar barreiras também nesta vida, mas a primeira delas, Pai, a vivermos uma vida santa, uma vida que seja vitoriosa sobre o pecado. Santifica os nossos corações, livra-nos do poder do mal, livra-nos
do nosso inimigo, do diabo ao nosso redor. Afasta-o de nós pelo teu poder e nos dê, Senhor, sempre a bênção de recebermos a vitória em cada luta que nós desenvolvermos nessa vida no teu nome. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor, toda a tua igreja, cada coração que está agora diante de ti, que o Senhor promova o teu reino através de nós, enchendo as nossas vidas com a tua presença e nos dando, Senhor, toda a certeza de que contigo somos mais do que vencedores, por meio do teu Filho amado, que nos amou e se entregou, e foi entregue também por ti, em nosso favor, na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome, Senhor, pois oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe-nos. Vamos continuar louvando a Deus através deste hino. Que Deus abençoe-nos. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens, dei louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Amém. Recebei a bênção, queridos irmãos, que a graça salvadora e misericordiosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e bendito do Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Abençoe a toda a igreja. Deus abençoe os irmãos. Esperamos estar sempre com os irmãos através dos trabalhos da videoconferência da igreja, que acontecerá no próximo domingo, se Deus permitir, na escola dominical. Nós aguardamos os irmãos com a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E também em todos os cultos, em todos os domingos, estaremos sempre às 18 horas, louvando e bendizendo a Deus com o nosso querido irmão Giovanni, a Juliana aqui conosco, e o Natan e o Jonatas. Estão conosco aqui para nossa alegria, que eu quero agradecer aos irmãos, louvado seja Deus. E agradeço a Deus pela vida e existência da nossa igreja e da Igreja de Jesus, onde quer que esteja reunida, no nome dEle, você estando no nome dEle, com outros irmãos, você também faz parte. Jesus diz, quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. É a igreja do Senhor reunida. Deus abençoe, meus irmãos, muita paz, muito amor de Deus para todos nós. Fiquem na paz do Senhor. Amém.